Aleluia. Pastora Érica, nós vamos hoje ser servida pela pastora nessa noite. Oh, aleluia. A igreja pode estender aqui as suas mãos para a pastora Érica. Já não tenho voz mais. Mas ainda dá para interceder pela serva do Senhor. Amém? Que a palavra o Senhor já plantou em seu coração. Ela só vai ser o instrumento de compartilhar conosco. Pai, eu venho te pedir pela tua serva nessa noite. Oh, aleluia. Hoje ela se coloca diante da tua igreja como um garçom que vem servir o teu povo, Senhor, trazendo o maná do céu. Aquilo que tu já colocaste em seu coração para entregar à tua igreja. Deus, que tu venha estar usando-a poderosamente nesta noite. Venho te rogar pela sua vida, Senhor, pela sua casa, pela sua família. Toma a tua serva nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, essa rica oportunidade, né, por esta bênção de poder ministrar a palavra do Senhor, né, aos nossos irmãos. Já fazia um tempinho que eu não ministrava e sempre que a gente vai pregar, dá aquela sensação, né, de temor, né, diante de Deus, de não falar aquilo que vem de mim, mas falar aquilo que vem do Senhor. Amém? Eu creio que seu coração já está aí preparado, né, para receber a palavra de Deus. E eu vou compartilhar aqui nessa noite uma palavra que o Senhor falou ao nosso coração no último sábado de fevereiro, né? Nós iniciamos um trabalho de oração pelas famílias, pelo Google Meet com as mulheres, né? Então já quero aqui deixar esse recadinho para todas as irmãs. O último sábado do mês, nós vamos orar com todas as mulheres, aquelas que desejarem, né, pelo Google Meet. Então é muito importante você que não trabalha, né? No sábado a gente começa às 8 da manhã. E é um esforço, né? É um sacrifício. Então a gente coloca o link, você entra ali naquela sala, né? Pelo Google Meet e participa da oração. E foi em fevereiro foi o nosso primeiro encontro. Então tinham poucas mulheres, mas eu creio que agora em março já teremos mais, em nome de Jesus. Amém? E eu quero contar com você, né, para estarmos orando pelas nossas famílias. Foi um direcionamento, uma palavra de Deus ao meu coração. E eu até comentei com meu esposo, se confirmou. Biga, pega a minha Bíblia ali, por favor. Se confirmou porque eu estou num grupo de pastoras, achei que eu tinha perdido a Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Eu achei que eu tinha deixado na feira. Glória a Deus, achei. E eu estou num grupo de pastoras e na semana que eu falei, vamos fazer esse trabalho, a pastora postou para as outras pastoras e outras mulheres que quisessem também participar de, acho que o tema lá é mães que oram, alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, é de Deus isso, porque já estava no meu coração, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor tem nos despertado para orarmos pelas nossas famílias. Especificamente naquele sábado nós falamos sobre filhos. E aqui nessa palavra que vai ser ministrada é uma personagem feminina, uma mulher, né? Mas eu quero aqui trazer para os homens também essa responsabilidade enquanto sacerdote dos seus lares, né? Enquanto pastores do pequeno rebanho que Deus colocou em suas mãos, que é a sua família. Amém, homens? Vocês são responsáveis, sacerdotes do lar. Se vocês não têm este posicionamento, precisam buscar para ter, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre esta mulher chamada Rispa, que está lá em 2 Samuel, 2 Samuel 21, capítulo 21. Segundo livro, né, de Samuel,
capítulo 21, ele inicia assim: fome em Israel e sua causa. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano e ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical. Em outras traduções diz Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Somente até aqui. Amém? Então eu não sei se você já conhece, né, essa passagem, essa história, mas é uma história muito linda. E o capítulo 21, ele inicia falando de uma fome que estava ali assolando o povo de Israel há 3 anos. Então o primeiro ano veio uma fome, segundo ano veio uma fome, até que Davi se incomodou e falou: não, peraí, eu vou consultar ao Senhor. 3 anos de fome, tem alguma coisa errada, né? Por que será que está acontecendo toda essa fome nesta terra? Então quando ele foi consultar o Senhor falou que foi por causa da casa de Saul, Saul e sua casa sanguinária, porque haviam matado os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que se você quiser depois pesquisar lá em Josué, no capítulo 9, vai falar sobre isso. Quem era este povo? Eu não vou ler ele todo, né, porque é todo um capítulo, mas é bem bom para você despertar em você a curiosidade, né? E ler a Bíblia, e pesquisar, e buscar, e ruminar essa palavra durante toda essa semana, amém? Em nome de Jesus. Então aqui está falando que Deus havia falado para Josué, no capítulo 9 de Josué, exterminar todo o povo. Mas os gibeonitas usaram de uma esperteza, uma estratégia, né, maligna, mentiram e apareceram diante de Josué mentindo, dizendo que eles vieram de uma outra terra, de uma terra distante. Eles se vestiram com roupas velhas, colocaram sapatos velhos, levaram pão já embolorado para dizer que saíram da sua terra quando estava tudo bem, né, o pão fresco, que já passaram tanto tempo que o pão estava embolorado. E ali, eles, Josué e o povo, não consultou ao Senhor. Eles acreditaram, né? E depois descobriram que era uma mentira. Porém, eles já haviam se aliançado, já tinham feito um juramento diante de Deus. E eles não podiam voltar atrás. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui com essa história é: cuidado com as atitudes precipitadas. Cuidado com as atitudes que você toma sem antes consultar ao Senhor.
Eles aqui caíram numa mentira. Eu não sei se de repente você aí tá para tomar uma decisão, ouviu alguma história triste, né? E a princípio a gente querendo ajudar, um coração bondoso, a gente já vai acreditando logo de cara. Ei, vai consultar ao Senhor. Ou de repente é uma decisão muito séria que você tem que tomar na sua vida. E você já colocou na tua cabeça que vai dar tudo certo. Você já planejou o princípio, o meio, o fim, né? Já preparou toda a estratégia. Consulte primeiro ao Senhor. Aleluia! Porque o Senhor tem resposta para nos dar. E depois de 400 anos, 300 a 400 anos, vai dizer os historiadores, aconteceu isso aqui que nós lemos no capítulo 21 de 2 Samuel. Que já não era mais então lá com Josué, mas já havia chegado em Davi. O que aconteceu? O rei Saul, como diz aqui no versículo 2, procurou ferir esses gibeonitas por conta do seu zelo, né? Por conta do zelo que ele tinha por Israel e Judá, ele resolveu, não, vou matar todo mundo, porque esse povo já era para ter morrido lá atrás e deixaram eles vivos. Porém, quando a gente não pode quebrar um princípio. Eles já haviam se aliançado diante de Deus lá atrás, 400 anos antes. E agora ele queria então tomar as rédeas da situação e resolver da sua forma. Não pode, meus irmãos. Nós não podemos, o nosso zelo por Deus, pela palavra, não pode quebrar princípios. E aí, por conta desta atitude, a terra estava seca. Ao ponto de Davi, então, perguntar ao Senhor, Deus, o que está acontecendo? Qual é o motivo de toda esta seca? E aí Deus falou, por conta do que fizeram. Ou seja, o Senhor, ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? A Bíblia diz isso, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Uma vez que eles já tinham jurado em nome de Deus, eles já tinham se aliançado, nada poderia acontecer com aquele povo. Eles teriam que saber lidar com aquele povo no meio deles. Aleluia. E eles tornaram-se então este povo rachadores de lenha e buscadores de água, né? Deram ali para eles um ofício para eles permanecerem no meio do povo de Israel. Então, quero frisar aqui, consulte ao Senhor o que você deve fazer. E mais à frente, né, você vê que Davi também agiu de uma forma imprudente. Quando ele resolve então perguntar para aqueles gibeonitas o que Davi poderia fazer, né, para aplicar uma justiça, eles disseram, olha, nós queremos então 7 príncipes, né, da casa de Saul. E na hora que eu li isso, eu pensei, meu Deus, mas o Senhor não se agrada de sacrifícios humanos. Muito pelo contrário, o Senhor sempre condenou os povos, as nações que praticavam tais sacrifícios humanos. Porém, meus irmãos, Davi também agiu de forma imprudente, porque ele não consultou o Senhor o que ele deveria fazer. Mas ele recebeu uma resposta e diante daquilo ele não podia questionar. Porque ele já tinha falado, o que você quer que eu faça? Né? O que você quer que eu faça? Ele teria que ter buscado de Deus uma estratégia, uma outra solução. Mas diante da resposta que ele recebeu, ele só podia dizer, então, eu vou te dar. Né? Eu vou dar os 7 príncipes. E como nós lemos aqui, 2 filhos do rei Saul com a concubina Rispa, né? E os outros eram seus netos, mas todos da casa de Saul. Aleluia. Versículo 9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais se enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Oh, aleluia. Caíram então naquele dia
os 7 príncipes junto e foram levados à morte. Foi pedido pelos gibeonitas a morte daqueles da casa de Saul. E aqui eu fiquei pensando, mas por que os filhos, se foi Saul quem cometeu tal erro? Né? Então quer dizer que os filhos estão pagando pelo erro do pai. Mas Deus é tão lindo, né? Que aí meditando, estudando a palavra, eu descobri que os filhos também estavam junto com Saul. Saul não havia exterminado quase todo um povo, porque era um povo grande que vivia no meio de Israel. Ele exterminou quase todo mundo. E ele não fez isso sozinho. Os filhos também estavam junto com ele. Então Deus não é um Deus injusto. Amém? Então de repente você está ouvindo e você, nossa, mas os filhos pagaram. Saul já estava morto aqui. Saul já havia cometido suicídio quando ele foi para a guerra. Ele foi ferido em guerra. Porém ele não quis morrer pela espada dos inimigos, né? Então ali ele mesmo se lançou à espada e cometeu então o suicídio. Mas eu quero dizer um alerta aqui, cuidado para que você não seja conveniente com o pecado. O pecado do teu filho, o pecado do teu marido, o pecado na tua casa. Porque toda a casa de Saul pagou pelo erro de Saul. Então muitas vezes nós somos coniventes, estamos vendo os erros e não corrigimos. Estamos vendo os erros e não alertamos. O nosso papel enquanto pais, os pais, as mães, em relação aos filhos ou todos da nossa família, é alertar, é abrir os olhos, é colocar diante de Deus, olha, eu não concordo, isso é uma atitude sua. Por quê? Porque as consequências vêm sobre todos. Aqueles que estão coniventes, entendem? Então essa consequência veio, como eu disse, não foi algo injusto, foi algo justo. Porque havia conivência com o erro. Então nós não podemos ser coniventes com o pecado. No versículo 10 diz que esta mulher tomou um pano de cilício. Na minha outra Bíblia diz um pano de saco, né? Um pano grosseiro, e o estendeu sobre si como um abrigo. Ela fez ali uma cabaninha, ela pegou aquela pedra, né? Em outras traduções aqui falam pedra, e ali ela fez uma cabana, ela falou, como um abrigo no alto de uma rocha. E ela ficou acampada ali, por quê? Porque os seus filhos já estavam mortos no madeiro. Outros estudiosos vão dizer que não era um enforcamento como esse que a gente conhece nos dias de hoje. Era uma outra forma. Uma forma muito humilhante, né? Uma forma muito vergonhosa. E aquela mulher não aceitou de forma alguma ver os seus filhos da casa de Saul, príncipes, estarem com seus corpos expostos daquela maneira. E aqui no texto você não vê que ela questionou ou que ela não concordou. Talvez ela soubesse, sim, os meus filhos têm culpa, mas eles são os meus filhos. E eu não vou deixá-los desta forma, sozinhos naquele lugar. Se você for ver o texto, vai nos dizer que o costume da época, somente quem mandava fazer, no caso o rei Davi, mandava enforcar, somente ele tinha o poder sobre esses ossos e poderia mandar retirar. Então aqueles ossos poderiam ficar lá o tempo que quisesse. Amém? Então esta mulher toma este pano de saco. E outras histórias, em outros momentos você vai ver que as pessoas usavam pano de saco para usar em sinal de humilhação, né? Vestiam-se de panos de saco, tiravam as suas vestes para se vestir de panos de saco em sinal de humilhação. Aleluia! E aqui está um primeiro ensinamento que nós recebemos de Rispa. No momento de dificuldade, o teu posicionamento primeiro deve ser se humilhar perante a potente mão de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor nos diz isso, humilhai-vos, para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte, ou para que o Senhor nos dê a vitória. Ela então usou este pano em sinal de humilhação. Ela sabia dos erros dos seus filhos, mas ela não se conformava com aquela situação. Romanos 12:2. O que nos diz a palavra? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então ela não se conformou com a situação. Ei, eu não sei se você tem se conformado com a situação da tua casa. Ah, o meu filho está fora da presença de Deus. Ah, os meus filhos não querem mais vir para a igreja. Ah, o meu casamento está destruído. Ah, o meu cônjuge não quer mais buscar a Deus, quer caminhar sozinho. Eu não sei qual é a situação, mas o que eu quero dizer para você é que você não deve se conformar com esta situação. Aleluia! O Senhor nos chamou para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para a gente ser transformado e para transformar. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Não podemos aceitar com conformismo e dizer: ah, é assim mesmo. O mundo está perdido, né? Ah, mas hoje em dia é assim mesmo, não é assim? Muita gente não pensa assim, não fala assim. Ah, mas vai fazer o quê? Tá difícil mesmo. Não. Eu e você, nós somos diferentes. Aleluia. O Senhor nos chamou para nós transformarmos as nossas mentes e para transformar o mundo lá fora. Aleluia. Não se conforme, mas leve diante de Deus todas as tuas necessidades, as tuas petições, e saiba, assim como Daniel orou, ele orou e demorou para receber a resposta, mas a Bíblia diz assim: quando o anjo veio com a resposta, depois de 21 dias, o anjo diz: desde o primeiro dia que você resolveu orar, que você começou a buscar, aleluia, o Senhor tem recebido a tua oração. Então as tuas orações, elas não são em vão. Não cesse de orar, não cesse de buscar. É porque muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E é do jeito que o Senhor quer trabalhar, mas não desista. Aleluia. Nós aprendemos isso com ela. E se você começar a pensar na situação, né? Você vê aqueles corpos expostos em cima do monte. Daqueles 7 corpos, 2 são dos teus filhos. Uma mulher que já não estava mais casada, porque o rei já havia morrido, era viúva. Uma mulher nessa condição, naquela época, não recebia uma pensão. Ela seria o quê? Sustentada pelos filhos. E ela já não tinha mais nada. Não tinha mais filhos. Eu não estou aqui falando que ela estava precisando, que ela queria o dinheiro, não é isso. Mas imaginando hipoteticamente a situação desta mulher. E diante de tudo isso, ainda ver os seus filhos mortos, com seus corpos ali expostos. E o texto nos diz que isso aconteceu no início da cega. E o início da cega, provavelmente, os estudiosos dizem que era por volta do mês de abril. E o tempo de chuva começaria em outubro. Então alguns estudiosos dizem que ela ficou ali de 4 a 6 meses naquele lugar. Então você consegue imaginar? De 4 a 6 meses, os corpos expostos, já cheirando mal, se deteriorando. Mas aquela mulher, em momento algum, ela olhou e falou assim: ah, não tem mais jeito. O que eu vou ficar fazendo aqui? O que adianta? Não, ela não pensou dessa forma. Ela pensou: não, eu vou ficar aqui, cuidando dos corpos dos meus filhos, porque eu quero um enterro digno. Eu quero honrar os meus filhos. Ela perseverou na atitude dela. Ei, eu quero dizer para você, pai, mãe, esposo, esposa, persevere em oração. Aleluia. Persevere, seja persistente. Enquanto você não tiver uma resposta, não desista. Essa mulher é um exemplo para nós. Em outras traduções vão dizer que ela estava de dia. De dia ela espantava as aves de rapina com lenço. Ela tinha apenas isso, irmãos, um lenço na mão.
E com aquele lenço ela espantava as aves que vinham para querer comer a carne, para comer o corpo dos seus filhos. E durante a noite, ela naquela cabana no meio da pedra, ela acendia uma tocha para espantar os animais que vinham à noite. Leões, hienas, não sei. Mas eram animais que poderiam ser afugentados com o fogo. E ela usou dessa estratégia de dia e de noite. Isso me faz pensar que nós temos que buscar, orar pela nossa família de dia e de noite, incessantemente, de dia e de noite, com as armas que nós temos, que é o jejum, que é a oração. Aleluia. Não desista da sua família. Aleluia. Ser morto desta forma era algo muito vergonhoso, vexatório. Ficar ali exposto para ser comido pelas aves. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, só para exemplificar. Aleluia. Diz assim, Davi diz assim: hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então era uma forma de morrer vexatória, vergonhosa. Davi falando para Golias naquela luta. Aleluia. Então aquela mulher estava lá cuidando dos corpos, porque ela cria que de algum momento Davi iria se voltar e iria mudar, ia mandar tirar os corpos ali. Mas enquanto isso não acontecesse, ela não desistiria desses corpos. Aleluia. Então ali ela ficou os 4 a 6 meses cuidando, com um mau cheiro. E eu quero dizer aqui que muitas vezes a impossibilidade da situação, você enxerga a situação de uma forma e pensa, não tem mais jeito, né? Eu vou largar de mão, eu vou entregar os pontos. Não. Ela tinha, o que ela tinha? Ela tinha os seus 2 filhos. Os seus dois filhos tinham somente a ela. E ela pensou, pode estar morto, mas é meu filho. Pode estar cheirando mal, mas é meu filho. Pode estar nas drogas, mas é meu filho. Pode estar perdido, mas é meu filho. Eu vou lutar por ele até o fim. Aleluia. De repente, os seus filhos podem também estar cheirando mal. De repente você olha a situação e pensa, não tem mais jeito. Não, cuida deste corpo, porque para fazer um milagre o Senhor precisa de um corpo. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje, e Ele precisa do corpo. Ainda que você diga, não, a alma já não está mais, né, desejosa de buscar ao Senhor, mas há um corpo, e este corpo é do teu filho, é da tua filha. Então você vai clamar, você vai perseverar, você vai espantar as aves de rapina, que representam quem? Satanás, o diabo, inimigo das nossas almas. Ele vem para quê? Para arrancar, para tirar tudo de você. Ao comer aquela carne, não restaria nada naqueles corpos. E ela impedia que as aves comessem. Então você não vai entregar os pontos. Essa é uma lição que nós aprendemos com ela. Não desista. Aleluia. Seja perseverante, seja resiliente. Não abandone, não largue o seu filho. Ela lutava com as armas que ela possuía, o lenço e a tocha. Mas nós vamos usar as armas que nós temos, que é o jejum e a oração. Aleluia. Aí no versículo 11 diz assim: e foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul.
E foi dito a Davi. Ou seja, o rei ficou sabendo do que tinha acontecido. Chegou aos ouvidos do rei toda aquela situação. Então a tua oração também chega aos ouvidos do rei. Aleluia! A tua oração chega diante dele. Uma oração de um pai, uma oração de uma mãe que clama pela sua família. Aleluia! Um coração contrito, o Senhor se agrada, o Senhor não rejeita a oração de um coração contrito. Aleluia! A nossa oração, ela toca o coração de Deus. No versículo 12 diz: então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Aleluia. Então a notícia chegou até Davi. Alguns dizem que ele estava em guerra, por isso deixou lá os corpos. Outras versões, outros estudiosos não falam nada sobre isso. Mas a questão é, chegou diante de Davi. Olha, você está vendo, está sabendo, rei. Aí contaram tudo para ele. Rispa, a mãe daqueles 2 filhos do rei Saul, ela está lá, cuidando dos corpos, esperando o enterro digno, esperando honrar os seus filhos. E enquanto isso não acontecer, ela não vai sossegar. Aleluia. E aí, quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei e recordei que quando meu padrasto faleceu em fevereiro de 2020, eu ali acompanhei a minha mãe em todo o processo. E é muito difícil porque você está preocupada, chorando pela morte da pessoa e ao mesmo tempo tem que resolver tantas questões burocráticas, né? Escolher o caixão é uma delas e é terrível isso. Porque as pessoas, quando elas falam com você, elas acho que elas estão tão acostumadas com essa situação que elas já não têm mais a sensibilidade, elas perdem a sensibilidade para falar, né? Então ali ela vai falando os tipos de caixão, né? Os valores, e aí você pensa, eu fiquei pensando, que coisa, né? Até mesmo na morte, nós queremos dar o nosso melhor. Porque a gente poderia pensar, mas já está morto, né? Já está morto mesmo, qualquer coisa serve. Mas não é assim. Você quer honrar, você quer que a pessoa tenha um enterro digno até na sua morte. E ali a gente fala, até falei, mãe, qualquer caixão não dá, né? Caixão de papel, não sei nem o que pode acontecer num caixão desse. Deus me livre, vamos dar nem o mais caro, nem o mais barato. Vamos fazer ali o que a gente pode. E ali nós conseguimos, ele foi, até mesmo na sua morte, ele foi abençoado. E conseguimos fazer o melhor pelo meu padrasto, pelo pastor Lucas. E aí eu fiquei pensando, meditando nisso, até na nossa morte. Nós queremos entregar o nosso melhor, porque é uma forma de você honrar a vida daquela pessoa. Então, de repente, algo, um deslize, uma tragédia, não vai anular toda uma vida. Estes filhos de Rispa pecaram, erraram em algum momento. Mas não é por isso que eles deveriam ser anulados da história, apagados, rejeitados. Não, eles têm uma história, viveram com esta mãe uma história. E ela queria honrar os seus filhos até no último dia. Me recordei também da palavra quando Jesus está ali carregando a cruz. E chega um homem, José de Arimateia, para lhe emprestar um túmulo. Deus também não deixou que seu filho fosse jogado numa cova. Porque as pessoas que eram crucificadas
os romanos pegavam os corpos e jogavam numa vala. Esse era o fim, seria o fim. Mas Deus não permitiu. José de Arimateia era um homem muito rico. Era um homem muito rico que emprestou a sua sepultura para Jesus. Por que emprestou? Porque ele ia ressuscitar, né? Glória a Deus. E com essa história nós também vemos algumas semelhanças. A quebra de aliança de Saul com os gibeonitas. Adão quebrou a sua aliança com Deus. Jesus veio, morreu numa cruz, num madeiro, derramou o seu sangue, para que se houvesse novamente a comunhão de Deus com os homens, a restauração. Aqui vai nos dizer o texto, na última frase do versículo 14, depois de tudo isso, Deus se aplacou para com a terra. A ira de Deus se aplacou. Aleluia. E nós vemos semelhança com essas duas histórias. Davi mandou buscar os ossos de Jonatas e de Saul, que até então já estavam lá, também esquecidos em outro lugar. E juntamente com os outros da sua casa, enterrou-os na terra de Benjamim. Aleluia. Eu quero dizer a você que a resposta que você precisa virá diante do teu posicionamento nos tempos de crise. É o teu posicionamento diante da tua dificuldade. Aleluia. É onde o Senhor mais vai trabalhar, é onde mais o Senhor vai realizar, quando você se posicionar. O texto aqui nos diz, talvez na minha outra Bíblia explique melhor isso, mas fala aqui no versículo 10, que desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. Então, quando se aplacou a ira do Senhor, em outras traduções vai falar que houve a chuva. E quando começou a cair a chuva, eu creio que o coração dessa mulher se alegrou. Ou seja, Deus ouviu a minha oração. Deus está respondendo o meu clamor, a minha petição. A chuva veio, ou seja, acabou a fome nessa terra. E a partir daí então, aconteceu isso tudo. Davi mandou tirar os corpos. Davi deu a eles o enterro digno. Aleluia. E Deus aplacou a sua ira sobre o seu povo. Aleluia. Eu não sei se essa palavra, né, é uma palavra curta, objetiva. Mas é para nós tratarmos conosco, pais, pai, mãe. Rispa é um exemplo de mulher, de guardiã do seu lar. O nome Rispa significa brasa viva. Ela era uma brasa viva. E aí daí nós vemos este exemplo. Será que você está com a sua brasa viva no teu coração? Será que há brasas vivas no teu altar? Ao ponto de você realmente entender, perseverar, lutar pela tua casa, lutar pela tua família. Nós precisamos estar atentos. 7 jovens morreram. Quantos jovens nós estamos vendo aí morrendo aí fora? Ou até mesmo dentro da igreja, ou até mesmo dentro da nossa casa. Porque existe uma porta aberta chamada internet, celular, computador, onde muitos ali ficam horas e horas e horas e horas vendo, assistindo, participando de coisas que a gente nem imagina o quê. Ah, mas está em casa. Pelo menos está em casa. Ah, mas pelo menos eu sei onde está. Será? Ah, eu dou o celular que é para ficar quieto, para acostumar, para ficar quieto mesmo e dar um pouco de paz. Essa noite é uma noite para a gente refletir sobre a nossa responsabilidade. Deus entregou nas tuas mãos algo muito precioso, que são os teus filhos. E
E nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Será que nós estamos sendo exemplo para os nossos filhos? Será que nós temos sido exemplo de cristão dentro da nossa casa? É uma reflexão, uma palavra dura. Mas nós precisamos de umas palavras para nos sacudir, para fazer a gente enxergar onde nós temos errado. É muito fácil colocar a responsabilidade nos outros. A culpa é da escola, a culpa é da amiga, a culpa é da igreja. E nós, dentro da nossa casa, como é que nós temos nos portado? Será que nós temos perguntado para os nossos filhos como eles estão? Será que nós temos tido tempo para estar com eles, para ouvir? Eu comentei aqui na oração, quando nós fizemos no Google, que lá na escola eles fizeram um projeto no ano passado. E eu achei muito interessante, era um projeto com umas cartas. E era um projeto feito já na escola, vieram algumas psicólogas estagiárias, gostaram do projeto e usaram essa ferramenta, né? Usaram como uma ferramenta. E ali as crianças poderiam escrever cartas e dizer e perguntar tudo o que elas quisessem. E depois de lida todas as cartas, realizado esse trabalho, parece que esse ano eles vão dar continuidade, foi concluído que as crianças não podem falar dentro das suas casas, que elas não são escutadas. Não é que elas não podem falar, elas não são escutadas. Depois a gente fala, não quero saber, né? E foi perguntado, você pode perguntar sobre tudo com a sua família? Não posso. Então como é que nós temos que fazer uma autoavaliação, ter coragem para isso, porque não é fácil, a gente tem que ter coragem para se perguntar: será que eu tenho sido uma boa mãe, um bom pai? Será que você tem coragem de perguntar para o seu filho: ei, eu sou uma boa mãe? Eu sou um bom pai para você? Nossos filhos precisam de limites e eles clamam por isso. E muitas vezes as pessoas pensam, os pais pensam, não, que se eu der de tudo, eu vou fazer meu filho, minha filha feliz. Se eu fizer tudo por ele, eu vou fazê-los felizes. E nada disso. Nós não vamos fazê-los felizes. Nós vamos fazê-los pensando que na vida é tudo muito fácil. A frustração, o não, faz parte do nosso crescimento. Ouvir o não. Buscar, correr, ir atrás dos nossos objetivos, sem ter tudo de mão beijada. Então aqui, essa palavra é um alerta para nós. Vamos olhar mais para os nossos filhos, cuidar da vida espiritual. Por isso eu falei aqui, essa palavra é uma personagem feminina, mas é para os pais também. Para que os pais sejam realmente pais que protegem, que cuidam, que ouvem os seus filhos, que são um exemplo para os seus filhos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Na semana passada, depois daquela palavra que nós recebemos, né, do pastor André, você vê, o Senhor está nos levando a isso, a falar sobre famílias, a falar sobre filhos, casamentos. E nós ungimos as famílias no domingo passado. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra, que entendeu, que precisa de mudança na sua casa. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. No domingo passado nós fomos em todos os lugares e oramos. Hoje, você que acha que precisa, somente quem precisa, eu quero convidar você a vir aqui. E nós estaremos orando pela sua vida. Estaremos orando pela sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia.
Dá um tempinho para você que está com vergonha.